Vamos ouvir a palavra do Senhor. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia de Jesus. Estamos abrindo hoje uma nova série de mensagens no livro dos Atos dos Apóstolos. Temos aí para percorrer uma grande e maravilhosa jornada por temas espetaculares. Vamos caminhar nas páginas da Bíblia Sagrada, e eu creio que grandes coisas da parte de Deus o Senhor tem reservado. O tema desta manhã, antes do tema, nós vamos sempre, ao ler Atos dos Apóstolos, uma das grandes ideias do livro, uma das grandes mensagens que o livro nos traz, está ali pequeno: Deus dirige o curso dos acontecimentos e cumpre fielmente suas promessas, a fim de garantir a realização de seu plano salvífico. Atos dos Apóstolos é a continuação do plano salvífico, que nós vemos o início do registro nos chamados evangelhos. Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é o registro primeiro da história do Novo Testamento, da salvação. Deus sempre se relacionou salvificamente, mesmo no Antigo Testamento, sempre. Mas na redenção, na manifestação da redenção em Cristo Jesus. E aqui nós vemos a continuidade. Deus dirigindo tudo para cumprindo fielmente suas promessas, a fim de garantir a realização de seu plano salvífico. Vamos ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas. E no primeiro capítulo, na primeira perícope, primeiro contexto, versículos 1 a 11, a vocação do crente em Jesus, pelo poder do Espírito, para ser luz, para ser pregador, o querigma, o evangelho, a proclamação do evangelho. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Assim diz a palavra bendita, inspirada e maravilhosa: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pastor, quem é o autor do livro de Atos? O autor do livro de Atos é Lucas. Isso, para todos os teólogos, é um ponto pacífico. E o primeiro livro que ele escreveu foi o Evangelho segundo Lucas. Então aqui, na verdade, é a continuação do livro de Lucas. Atos dos Apóstolos é a continuação do livro de Lucas. Se você pegar o capítulo 24 de Lucas e o primeiro de Atos, você vai ver nitidamente a continuidade. Então ele diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou como vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Diga: eu já recebi esta promessa, não muitos depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Você é testemunha de Jesus, amado? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles,
e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Diga glória a Deus, por favor, amado. Diz que eles ficaram lá olhando para o céu, papando mosca. Vieram 2 anjos, 2 varões. Está olhando para onde? Ele vai voltar da mesma forma como vocês viram subir. Essa é a nossa grande esperança, amado. Jesus vai voltar para a glória do seu nome. Nós temos coisas maravilhosas para compartilhar com os amados nesta manhã. Vamos orar a Deus, vamos regar a semente da palavra. Pai amado, Pai eterno, bendito e maravilhoso, nossos corações se alegram por, em Cristo Jesus, sermos parte da igreja apostólica. Nossos corações se alegram porque em Cristo Jesus somos parte da vocação em Cristo Jesus, a vocação da proclamação do Evangelho, da pregação da palavra, como verdadeiramente enviados de Deus. Para isto, Pai, queremos então, como diz o apóstolo Paulo, estarmos preparados, como obreiro aprovado de que não tem do que se envergonhar. Queremos mergulhar nas Escrituras, queremos aprender a sua palavra, Senhor. Queremos estar em linha com o que diz o texto bíblico. Então, Pai amado, ajuda-nos nesta hora com a iluminação dos olhos, do coração e da mente. Toma, Pai, a mente, a boca de quem está pregando a palavra, para que pregue segundo as Escrituras sagradas e não ideias mirabolantes da sua cabeça. Nós não queremos ideias de homens, nós queremos a palavra de Deus, Senhor. Esta é a razão da fé, é a palavra, é a Escritura, é isto que verdadeiramente alimenta a nossa alma e o nosso coração. Pai, consciente estou da grande responsabilidade que pesa sobre os meus ombros nesta hora, de vir em nome de Deus, abrir a palavra e falar em nome de Deus. Grande será a cobrança sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que abrem a Bíblia para pregar em nome de Deus. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, contamos com a Tua graça, contamos com a Tua misericórdia, contamos com a Tua iluminação de olhos, contamos, Senhor, com a Tua direção, assim como Tu dirigiste os discípulos, os apóstolos, os pregadores e missionários na primeira era, no primeiro século da igreja cristã. Queremos nós aqui também ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fala-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Amém, pastora. Igreja amada de Jesus Cristo, povo santo de Deus, cabeça e não cauda, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos uma jornada maravilhosa pela frente a percorrer, andando pelo livro de Atos dos Apóstolos, especialmente, que vamos discorrer todo o livro. Estaremos comumente também andando pelo livro de Lucas, porque é uma continuidade. Atos de Lucas é a segunda parte, e toda a palavra de Deus, obviamente, que nos dará apoio, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu desejo, como pastor, meu intuito, é que ao final desta grande jornada, se Deus permitir, creio, levaremos pouco mais de um ano e meio, para poder estudar todo o livro de Atos. Creio que teremos uma igreja mais preparada, uma igreja mais amadurecida, uma igreja mais edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para que estejamos aptos a responder todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós. E sem dúvida é Jesus Cristo, é o nosso Deus e Pai, que conduz todas as coisas
para o cumprimento de suas promessas e de seu plano salvífico em Cristo Jesus. Então viajaremos por uma jornada de acontecimentos que demonstram as maravilhas de Deus. Por isso, inclusive, você há de se identificar muito com as mensagens, porque se nós pararmos um pouco e pensarmos na história da nossa vida, nós iremos também observar grandes maravilhas que Deus operou em nossa vida, amado. Poderíamos, com a permissão do Espírito Santo, dizer que hoje vivemos Atos capítulo 29. Que o livro de Atos vai até o capítulo 28. E hoje a igreja continuou, amados. Poderíamos dizer, com a sua permissão, que estamos nos Atos 29 de Deus, amado. E tenha certeza de uma coisa: tudo está sendo registrado no livro do Pai, no livro de Deus, no livro dos galardões, está tudo lá. Todas as nossas obras, confissões e até palavras, amados, está tudo registrado nesse grande livro que o nosso Deus tem. Então veremos as maravilhas de Deus em meio a julgamentos, tumultos, perseguições, fugas, martírios, viagens, naufrágios e livramentos. Igreja amada, que Deus possa conceder em meio a essas questões, esses livramentos para a igreja de Deus no tempo que se chama hoje. Acontecimentos estes que se desdobraram no extraordinário mundo antigo de Jerusalém, de Antioquia, Filipos, de Corinto, de Atenas, de Éfeso e de Roma. Nós veremos esses lugares por onde as pegadas missionárias e apostólicas andaram, e Deus realizou maravilhas entre o seu povo, estabelecendo a igreja de Cristo na terra, lançando os fundamentos para uma igreja que hoje chegamos ao século 21 dizendo: Deus continua no controle de todas as coisas. Perpassaremos por cenários tais como templos, tribunais, prisões, desertos, navios, mares, quartéis e teatros. A minha pergunta é: será que em 80 páginas escritas você já leu algum Shakespeare da vida tão inspirado quanto Atos dos Apóstolos? Certamente que não. Nós teremos uma viagem maravilhosa. Nós iremos ver a mão soberana do Criador agindo na história da igreja. E que sabe, você possa se identificar no teu trabalho, na tua casa, onde você está andando, no templo, que aqui estamos. E todas as vezes que a mão da maravilha de Deus realizar um feito na tua vida, você vai dizer: Deus está no controle hoje da minha vida também. Então, em todos estes eventos, Lucas registra de quem é a mão providencial que realizou e guiou esse grande movimento em prol da salvação daqueles que se tornariam conhecidos como os do caminho, ou a igreja de Cristo Jesus. Então, quando Lucas faz uma acurada investigação, quando Lucas escreve os textos e faz o registro, Lucas tem uma coisa diante dos seus olhos: a despeito do acontecimento, a despeito do cenário, a despeito da cidade, de onde esteja, a despeito do povo, do que está acontecendo, Lucas está olhando, está vendo a mão da providência de Deus guiando todas as coisas. A mão da providência. Amados, todos nós perpassaremos na nossa vida por muitos cenários. Nem sempre a vida é mar azul. Nem sempre a coisa está tudo tranquilo, tudo bem. Ao contrário, muito mais, nós enfrentaremos lutas. Parece que todos os dias tem uma luta para nós vencermos, não é verdade? Um leão por dia. Apesar que o leão dorme 18 horas, nós temos que mudar esse ditado.
Mas em tudo isso, amado, você verá a mão desse Deus cuidando da tua vida, amado. Então, em Atos capítulo 2, vamos ver, estabelecer esse Sitzleben, sem a introdução, estamos começando. Atos 2, 22 a 24, diz assim a palavra: varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ser ele retido por ela. Amado, em cada pedra que você descava, em cada questão que você mexe, você verá a mão de Deus guiando, cuidando, ressuscitando, livrando, o desígnio, a presciência de Deus, a mão de Deus, amado, em tudo. Nós não podemos tirar sequer da equação a pessoa de Deus do que aconteceu na Turquia. Um terremoto com mais de 50 mil pessoas mortas. Nós não podemos sequer tirar desta equação a pessoa de Deus. Amado, nada na vida acontece se no mínimo não tiver a permissão de Deus. Ou você acha que o diabo é poderoso, mas Deus, o Senhor não quer, mas eu vou fazer e ponto final. Claro que não. Coitado. Satanás, coitado do cachorrinho também, porque esse é um ditado que já vem lá de trás, desde a reforma protestante, antes que alguém me corrija, mas Satanás é um cachorro na coleira de Deus, amado. Só vai até onde Deus permite. Então, amado, sobre todas as coisas, Deus é soberano. E para aqueles que o amam, de alguma forma soberana, todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como explicar que uma pessoa é curada de câncer e a outra pessoa na mesma condição morre de câncer? Não tem explicação. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: uns são honrados pela fé. Ser honrado pela fé é uma bênção? Sim, claro, fui honrado pela fé, que bênção maravilhosa. E outros honram a fé. E o que eu posso lhe dizer é o seguinte: não é menor honrar a fé do que ser honrado pela fé. Porque aqueles que honram a fé, ainda que seja com a própria vida, receberá no mundo por vir o seu grande galardão. Isto é certo. Então, em todas as coisas, disse Paulo, quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido no meu corpo. Amado, quando um cristão morre, ele está sendo promovido, amado. Está sendo promovido. Se você e eu pudéssemos chegar lá agora, seu Antônio, volta aí. Ele ia falar, tá maluco, rapaz? Quem voltar para aí o quê? Dona Irene, volta. Não, meu filho, eu estou bem aqui. Não tem mais esse negócio de Casa Bahia, me ligando, nada disso. Estou na paz do Senhor. Então, amado, estar em Cristo Jesus, o único que foi e voltou para contar a história foi Paulo. O que esse homem disse? Palavras interessantíssimas. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você já viu às vezes aquele sonho que você tem, amado? Que quando você acorda, dá até raiva de ter acordado. O que eu acordei agora? Você estava lá na mesa, aquele prato de lasanha com Coca-Cola, comer sem engordar, amado. Que coisa maravilhosa. Você come 3 pratos de lasanha, 2 litros de Coca-Cola e não engorda nem 1 grama. Aí vem alguém, acorda aí. Tem sorte que eu sou crente, filho. Deus seja louvado. Então, ovelhinha amada, eu declaro, recebe na tua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Então, dito isto, entendamos que no Evangelho de Lucas,
ele relata o que Jesus começou a fazer e a ensinar. No Evangelho de Lucas, livro de Lucas, ele registra os primeiros feitos, o que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus andando sobre as águas, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, Jesus vencendo Satanás no deserto pelo poder da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus anunciando aos seus discípulos a necessidade do Filho homem que havia de morrer e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, ali no Evangelho, nas palavras de João, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas para Lucas, escrever apenas aquele Evangelho seria a história incompleta de Jesus. Por isso ele escreve Atos dos Apóstolos, mostrando a história da igreja, que é onde Jesus continuou a fazer e a ensinar as suas palavras por meio do Espírito Santo. Amados, o Jesus histórico do livro de Lucas morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, o que aconteceu? Ficou lá atrás, há 2000 anos em Jerusalém? Não. Ele, é o que nós vamos aprender, ele ascendeu. Ele foi para a glória, voltou para junto do Pai. E aí o tempo continua, o tempo humano continua. Olha, ele está aqui, olha, ele está na glória, ele está vindo junto. E ele derramou o seu Espírito Santo. A minha pergunta é: quem é que continua no controle de todas as coisas? Jesus. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele derramou o Espírito Santo e ele está no controle da tua vida ainda hoje, amado. Então, contar só a parte do Jesus histórico é contar uma história incompleta. E graças a Deus que ele inspirou Lucas para escrever Atos dos Apóstolos, o único documento e o mais confiável. Fora também temos alguns extra-bíblicos, especialmente Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, mas nós temos Atos dos Apóstolos para mostrar a obra de Jesus Cristo na vida da sua igreja. Então essas são as páginas que nós vamos caminhar, a história subsequente da salvação. Depois que Cristo morreu e ascendeu para o céu, o que aconteceu? Quais as bases foram lançadas? O que Deus está mostrando para a igreja? Porque Atos dos Apóstolos não é apenas um registro histórico de coisas do passado, não, são atos do Deus vivo que podem e conduzem hoje a vida da igreja no presente século, amado. Para a glória do nome de Deus. Então, primeiro houve o impulso de cima para baixo, em que Deus irrompe na história da humanidade, na história do ser humano, por meio da encarnação de Jesus. De cima para baixo, Deus irrompe na história da igreja. Ele encarnou, Jesus encarnou. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Olha aí a história da salvação. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tocou na nossa vida, amado. Ele tocou. E quando ele tocou, diz a palavra que a luz venceu as trevas. A luz dissipou as trevas, amado. Ou com as palavras de Hebreus, ele destruiu, ele limitou, catargel, ele limitou as obras de Satanás. Satanás está na coleira, amado. Deus é maior. O nosso maior inimigo hoje, por causa da encarnação, morte e ressurreição de Jesus e sua vida em nós, amado, nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. Porque quando nós abrimos brecha para a carne, para Satanás, aí ele entra pela brecha, faz uma cirandinha. Mas se você resiste ao diabo, o que a Bíblia diz? Ele fugirá de vós. Então, amado, que o inimigo fuja da tua vida, amado. Quando ele bater na porta da tua casa e ele abrir, quem vai abrir a porta é o Senhor Jesus Cristo, amado.
Quando ele tentar se aproximar de você, ele sequer vai aguentar. Tamanha é a presença de Deus na tua vida, amado. Receba esta palavra para a glória de Deus. E agora em Atos dos Apóstolos, nós vemos o resultado dessa encarnação, do irromper de Deus de cima para baixo, que é o impulso de dentro para fora do Evangelho, em que o Espírito de Deus irrompe na vida dos crentes. Você se lembra de João 7, que ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, amado. Quando você se alimenta da palavra, quando você vive em Cristo. Por isso Paulo disse, isto é um mandamento para todos os cristãos. Paulo deixou um mandamento, ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Você já tem o Espírito, mas você pode se encher mais e mais do Espírito, amado. E quanto mais você enche, mais cabe aí na tua vida, amado. É uma fonte inesgotável. Ele diz que do seu interior, amado, em determinados momentos, quando você vê um aflito, um necessitado, um doente, um moribundo, um desviado, você vê alguém endemoniado, amado, este poder de Deus vai irromper através da sua vida, amado. De dentro do Evangelho para fora em Cristo Jesus. E assim o Espírito conduz os discípulos para que realizem avanços missionários no mundo. Amado, é através da igreja de Cristo, da ação do Evangelho, de dentro para fora, é Deus dentro, entre nós, Deus dentro, Cristo em nós é a esperança da glória. É quando nós temos o impulso do Evangelho, o impulso querigmático, o impulso da proclamação, o impulso da evangelização, o impulso missionário, é que vidas são convertidas, amado. Igreja que não prega a palavra é feijão sem arroz, é queijo sem goiabada, é carro sem gasolina, é comida sem Coca-Cola. Não, desculpa. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim a bendita palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Antes de ler o próximo, você se lembra que na manifestação do Espírito Santo, no batismo de Jesus, o Espírito veio como? Numa forma corpórea de pomba, que chamamos hoje a pomba da paz. Só que aqui em Atos dos Apóstolos o negócio foi mais quente, amado. O Espírito desceu em línguas de fogo, amado irmão, distribuídas entre eles. Agora era o fogo do Espírito Santo, agora era a era do Espírito Santo. Lá no início, Deus Pai agindo, na redenção, Deus Filho morrendo na cruz. Quem morreu na cruz não foi o Deus Pai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Não tem nem como pregar o Espírito na cruz. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho, foi Jesus Cristo. E Jesus falou: eu preciso ir, voltar, porque se eu não voltar, eu não posso enviar quem? O Espírito Santo. Mas quando Jesus ascendeu, o Espírito foi enviado. Então esse é o grande mistério da piedade. Deus são três pessoas em um. Ele é um Deus, mas é três em um. É Pai, Filho e Espírito Santo. É como o tempo. O tempo é um só, não é verdade? Mas ele é passado, presente e futuro. É como a energia, é uma só, não é verdade? Mas ela é positiva, neutra e negativa. É como você, mais ou menos, né? Você é um só, né? Mas você é corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus assinou a sua obra em toda a criação. Ele é três em um. Não é uma pessoa só que se manifestou em três, como se fosse um teatro. Quando Jesus estava orando para o Pai, quem é que estava lá? Não tinha ninguém? Pai, é chegada a hora. Jesus orando ao Pai, João 17. Pai, é chegada a hora. Se não tivesse nenhum pai lá ouvindo, ele estava mentindo.
Ele estava falando pai, não existia pai, estava mentindo, Jesus é mentiroso agora. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Esse mandato eu recebi de quem? Do meu pai. Se não existe pai, por que Jesus está falando do pai? Então, precisamos corrigir algumas heresias. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E estes três são um. Explica isso. Não dá para explicar. Só precisa crer, amado. E se está na Bíblia, eu creio. Versículo 14, vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vins pensando, sendo esta já a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha Deus cumprindo as suas promessas. O profeta Joel disse que nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Espírito estava sendo derramado. E aí ele disse: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Diz que a igreja estava reunida, amados. A igreja estava lá em oração. Aqui já foi a primeira reunião de oração pós-ressurreição, amado, e a ascensão de Cristo. A primeira, estava lá o povo reunido, orando, cantando, e de repente, tchumba, veio o Espírito Santo e batizou todo mundo, amado. E línguas de fogo, e línguas espirituais, e os dons do Espírito Santo no meio da igreja. Amados, isso é simplesmente maravilhoso. Agora, digno de nota, antes de continuar, ele disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, mas aquele irmãozinho ali não é da igreja, não é evangélico, não é cristão, nem crê em Jesus, mas ele ama muito o seu filho, a sua mãe, ele tem amor, e o amor não é uma característica de quem tem Deus. Ou seja, ele não deveria de ter essa característica só se ele fosse um cristão? Não, porque a Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, todos os seres humanos, ainda que não saibam, alguma coisa de Deus elas têm na vida delas. Um pouquinho de Deus elas têm na vida delas. Não lhes garante a salvação, porque salvação tem que crer em Jesus como Salvador. Pelo contrário, será mais um item da condenação, porque Deus vai falar para elas: mas você tinha capacidade de amar e não me viu nesse amor? Você tinha capacidade de fazer o bem e não me viu nessa capacidade de fazer o bem? Então, pastor, me diga, qual é a pior coisa no inferno? Qual é a pior coisa que vai existir no inferno? É o diabo? Não. É o chifre? Não, eu sei que chifre é uma coisa terrível, mas não é a pior coisa no inferno. Eu sei não, porque eu não sou chifrudo. Eu imagino que chifre seja uma coisa terrível. Eu imagino, deixa eu corrigir, edita aí, irmão Tiago. Eu imagino que chifre seja uma coisa terrível. Quem sabe aí o que chifre, diga amém. Ninguém sabe, amém, glória a Deus. Vamos continuar. Pastor, qual é a pior coisa no inferno? É o fogo do inferno? Não. A pior coisa do inferno é que essa presença do Espírito sobre toda a carne vai ser tirada, vai ser sugada. Não vai haver misericórdia no inferno. Não vai haver perdão no inferno. Não vai haver um Deus de amor no inferno. O que vai haver no inferno é julgamento, juízo e condenação. Essa será a pior coisa do inferno. Enquanto nós temos aqui, amado, às vezes a pessoa peca, fala um palavrão, faz um negócio, a gente tem o nosso Deus, Senhor, misericórdia, a gente sente esse derramado do Espírito, que coisa maravilhosa. Do lado de lá não tem isso mais.
Essa é a pior coisa. Isso é digno de nota para que nós saibamos que estamos na era do Espírito Santo. Amado, quando você estiver orando, amado, o Espírito Santo de Deus está orando junto com você, amado. Às vezes nós não sabemos nem o que vamos orar. E às vezes não temos palavras para orar. Mas disse o teólogo, é melhor orar com o coração sem palavras do que com palavras sem o coração. Porque quando você está orando com o coração sem palavras, o Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis orando junto com você, amado. Para a glória do seu nome. Então, o objetivo de Lucas com o livro de Atos é mostrar como Deus, Senhor dos Senhores, operou na igreja primitiva e por meio dela, a fim de realizar a sua vontade, de modo que os cristãos, muitas vezes impotentes de acordo com os padrões do mundo, entendessem melhor que Deus continuava e continua e continuará a operar no mundo de maneiras misteriosas, porém sempre poderosas. Às vezes nós nos sentimos de fato impotentes perante o mundo. Pastor, como é que eu vou lutar com aquele cara, cachorro grande? Como é que eu vou fazer isso, aquilo outro, está acima da minha alçada? Amados, Atos dos Apóstolos vai mostrar para você que nós devemos manter a nossa posição em Cristo Jesus. E mesmo em fugas, em martírios, em prisões, em naufrágios, em noites de vigília e chicoteadas, em fomes, em frios, em nudez, perigos e toda sorte de questões, a mão de Deus irá conduzir a história da igreja até a consumação dos séculos, e no final de todas as coisas, todo joelho se dobrará, todos os olhos verão, e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, todas as narrativas históricas em Atos são sustentadas por uma linha de pensamento teológico. Às vezes, quando olhamos Atos, pensamos, as histórias são tão empolgantes, são tão maravilhosas, que a gente se esquece que Atos é um livro de teologia. Atos não é simplesmente um livro de história, são histórias que sustentam uma linha de pensamento teológico que mostram a ação de Deus, o plano salvífico de Deus, a importância da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus, que se manifestam na vida e na pregação da igreja. Atos capítulo 2, versículo 29, veja isto. Irmãos, até o 36, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Você veja, estamos lendo Atos, que é um livro de histórias, que está contando uma outra história atrás dele, ou seja, história sobre história, para mostrar algo mais importante, que Cristo é Senhor de senhores. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos dos Apóstolos tratando de cristologia. Atos dos Apóstolos tratando da ressurreição.
Histórias de Atos dos Apóstolos, remontando a história de Davi, para apontar que Cristo é aquele que está sentado no trono, à destra de Deus, ascendeu ao Pai com poder e glória, e tem o nome que está sobre todo nome. Amados, fundamentados pela palavra de Deus e por toda obra de Deus na história da salvação, podemos dizer esta manhã para a igreja que Jesus Cristo é o teu Senhor e é o teu Salvador, que Jesus Cristo é a rocha da tua vida, amado, que em Jesus Cristo o poder dele está presente pelo Espírito Santo na tua vida, amado. E se você tem o Espírito Santo, amado, o poder de Deus está na tua vida, amado. E se você tem o Espírito Santo, amado, a tua oração é ouvida em Cristo Jesus. E se você tem o Espírito Santo, amado, você tem o consolo de Deus na tua vida nos dias das tribulações. E se você tem o Espírito Santo, você tem uma chama que arde no teu coração, para que você abra a tua boca e proclame que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Então, Atos dos Apóstolos é o registro do testemunho de que Deus não pretende propagar, agora já na introdução, Deus não pretende propagar a mensagem de salvação em Jesus, enviando anjos para anunciá-la. Deus vai usar você para anunciar a salvação. Deus opta por usar aqueles que foram escolhidos por Jesus, apesar de suas evidentes fraquezas. Mas já dizia Paulo, quando eu sou fraco, diga, amado, diga, por favor, diga com seus lábios, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas, vamos louvar ao Senhor. Mas por que você é forte? Porque você se garante? Porque você é bonitão? Porque você é vascaíno e vai bater no Flamengo daqui a pouco? Porque o Espírito Santo está presente na tua vida. Vamos louvar ao Senhor. Atos 2, 41 diz a palavra, 42 e 43 diz a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amados, eles eram usados, mas quem fazia era Deus, amado. Então você está andando, onde você estiver, amado, tenha consciência, Deus quer usar você. Deus quer fazer a obra. Então Ele não vai usar anjos para propagar, Ele não vai usar anjos para levar o Evangelho, Ele vai usar os seus apóstolos, Ele vai usar os seus enviados, Ele vai usar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos o selo do enviar. Você é um enviado de Deus, amado. Ele disse, indo por todo mundo. O original não é ide, o original é indo. Ide é uma coisa que eu fui, pronto, cheguei, ó, já estou aqui, ide, já cheguei. Não, é indo por todo mundo, amado. Indo na padaria, você vai pregar o Evangelho. Indo no açougue comprar picanha, amém, pela fé, você vai também pregar o Evangelho. Indo. Então, o reino de Deus, o registro dos Atos mostra que o reino de Deus está em constante restauração de todas as coisas. E por meio da missão da igreja na terra, conduzida pelo Espírito Santo, por meio da igreja, da nossa missão, todas as coisas estão sendo restauradas. Jesus retornará, e quando Jesus retornar, aí definitivamente se completará. Todos os inimigos serão postos debaixo dos pés do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Deus. Hoje nós estamos vencendo. Quando a gente vence, por exemplo, a luxúria, a mentira, a ganância, e tantos os outros pecados que existem, são inimigos de Deus postos debaixo dos nossos pés.
Paulo disse: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, em Cristo você vence os inimigos de Deus. E para cumprir a missão, a igreja deve primeiro experimentar a realidade da ressurreição de Jesus, para que possa proclamar com eficácia que Deus verdadeiramente reina. Ou seja, amado, você morreu para a carne, amado. Em Cristo Jesus você está ressuscitado para a glória do seu nome. Efésios diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ora, quem recebe vida estando morto, o que aconteceu? Ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição nós já recebemos quando recebemos Cristo Jesus. E através de Cristo você vence o pecado, você vence as prisões existenciais, você vence os ventos do mundo. Em Cristo Jesus você é mais do que um vencedor. Agora note uma coisa: em reinos humanos, aqueles que matam obtêm poder. Não foi sempre assim na história do mundo? Os reinos iam lá, matavam o inimigo, e quanto mais inimigos matavam, mais poder tinham. Esses são os reinos dos homens. Mas no reino e no poder de Deus, a operação é de maneira completamente contrária, aparentemente fraca. Pois a maioria dos testemunhos de Jesus, das testemunhas de Jesus, foram espancadas, perseguidas, ou foram mortas por proclamar o Evangelho. Aparentemente parece um reino fraco, mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado: o poder que está na igreja é invencível. Quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja vai crescer. Você sabe que existem pesquisas que mostrem que talvez a maior igreja no mundo esteja concentrada, sabe aonde? Na China. No lugar que mais é perseguido e não pode. Mas você sabe o que Deus faz? Deus vence, amado. E Deus já venceu na tua vida, amado. E isso a história das perseguições mostra. Quanto mais a igreja cresceu foi quando? Quando estava tudo maré azul, tranquilo, água de coco, Coca-Cola, tranquilo. Não, amado. Quando estava debaixo de perseguição. Debaixo da diáspora, que os milhões de judeus saíram pelo mundo pregando a palavra. Então, a ressurreição e a ascensão de Jesus não restauraram o reino de Israel. O que os primeiros apóstolos estavam esperando, que com a ressurreição de Jesus, aí eles perguntaram ali em Atos: e agora? E a restauração de Israel? Jesus falou: não lhes compete saber tempos ou datas. Ou seja, não foi a restauração de Israel. Eles esperavam que agora um novo Davi se assentaria no trono, como foi na época de Davi, e houvesse ali um reino humano, um reino material. Mas Jesus já respondeu essa pergunta: o meu reino não é desse mundo. Se o fosse, vocês acham que meus servos permitiriam que eu fosse preso? E aí é capítulo para mais um ano de discussão, que ninguém consegue um ponto pacífico, se vai haver reino aqui ou não. Nós cremos, biblicamente, falando que o reino de Deus será, ele já reina, Jesus já reina, ele reina, diga glória a Deus por isso. Mas o reino completo é quando ele voltar na sua segunda vinda, não para inaugurar agora um reino humano, seria um contrassenso. Você imagina Jesus voltando, aí estabelece um reino humano, aí um monte de gente convertida, glória a Deus, aleluia, vivendo, já glorificada, vivendo com um monte de gente que não é glorificada. Um monte de gente convertida, aleluia, transformada, enfrentando o trânsito da Praça da Bandeira. Vendo o Flamengo jogar, gente, Deus me livre. Se na glória eu tiver essa visão. Então, amados irmãos, o reino de Jesus, a sua ascensão e ressurreição, não restaurou um reino de Israel. O que ele restaurou? Restaurou a vocação de Israel, remanescente, e de todo crente em Jesus, porque a barreira entre Israel e o gentio acabou-se. Não é agora
nem a igreja tomou o lugar de Israel, e nem Israel é um povo de Deus, e a igreja é outro povo de Deus. Não, todos aqueles que creem em Jesus, seja judeu, seja gentio, seja chinês, seja russo, seja alemão, seja de onde for, nós somos um povo, uma igreja, uma nação, a igreja de Cristo, o novo Israel de Deus, para a glória do seu nome. Então ele restaurou a vocação para sermos luz para as nações. O testemunho dos discípulos, portanto, seria, e foi, e o é, revestido de poder do Espírito Santo, e chegará aos confins da terra. Não está aí no telão, porque eu não coloquei, eu acrescentei hoje. Abra aí comigo em Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 4. Ele diz assim, 4-6, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor que me formou, desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Então, esta foi a obra que Jesus restaurou. Amado, nós estamos aqui chamando Jacó, chamando Israel, chamando a igreja, chamando o povo de Deus de volta. Muitos judeus se convertem hoje para a glória de Deus. E já naquela época, não foram todos os judeus que rejeitaram, não, foi um grupo da liderança. Mas todos os discípulos de Jesus eram judeus, os primeiros. Jesus era judeu. Então, amados, dali veio a luz. Então Jesus restaurou esta função deles. Eles precisavam de ter a experiência com o Espírito Santo, porque havia essa promessa de Isaías, que eles seriam luz para as nações. E como é que essa promessa não iria se cumprir? Se cumpriu, eles se tornaram luz para as nações. Quando nós estamos aqui, brasileiro, carioca, alguns de outros estados, pregando a palavra, abrimos a palavra e lemos a Bíblia Sagrada. Quem foi que escreveu o Novo Testamento? Judeus. São ou não são luz de Deus para as nossas vidas? São. Deus usando esse povo. E que povo abençoado é ele, amado. E agora nós somos o povo de Deus, todos nós. Então, vamos adiantando, que estamos chegando nos minutos. Na vocação do crente em Jesus, de ser luz para as nações, o discípulo precisa esperar pelo poder do Espírito Santo para ter condições de atuar de modo eficaz. Veja o versículo 3 e 4 de Atos capítulo 1. Ele diz assim, e versículo 8: a estes também, depois de ter padecido, Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, você veja, Jesus ressuscitou, e ressuscitado ele comia. Alguém só pode comer se o corpo for físico. Não era um corpo de alguma coisa, um espírito, uma energia. Não, ele ressuscitou fisicamente. Provas incontestáveis da sua ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 8: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, está dizendo Jesus, em Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até os confins da terra, até aqui do Brasil, amado. Aleluia. Então, de si mesmos, os discípulos são impotentes.
e precisam esperar o revestimento de poder que vem do Espírito Santo. Eles deviam aguardar pacientemente em oração. Você se lembra lá quando tentaram expulsar o demônio não saiu? Jesus falou assim: essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Ou seja, eles foram expulsar o demônio e nem oraram antes, nem tiveram comunhão com Jesus antes. Amado, toda obra de Deus só pode ser feita pelo Espírito Santo, só na dependência do Espírito de Deus, só nele. Diga glória a Deus por isso. Então, precisamos esperar em Cristo Jesus. No mundo moderno, muitas pessoas detestam o período de espera, consideram o período de espera um desperdício de tempo, em meio a tantas coisas importantes. No entanto, a espera pode ser valiosa como um tempo de oração, como um tempo de reflexão, como um tempo de preparo. O apóstolo Paulo, antes de começar a pregar, ficou 14 anos na geladeira. Moisés, antes de fazer o seu trabalho, ficou a vida toda, pelo menos 40 anos esperando. Davi, antes de ser o Davi, ficou lá abandonado no deserto. Vamos ter um louvor. Esquecido, eu estava esquecido, mas eu não esqueci não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Você acha que está esquecido. Você acha que essa geladeira aí é ruim. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus. E quem espera em Deus, otimizando o tempo em oração e em reflexão, amado, será usado por Deus para a glória do seu nome. Então, precisamos esperar, fazendo esse tempo ser valioso. Veja o que Lucas 18, 1-8 diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre. Se você está esperando, você deve orar. Orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha até com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Amado, mesmo no meio desse mundo, Deus vai usar pessoas para abençoar a tua vida, amado. O juiz era iníquo, mas será que Deus não está sobre ele, amado? Deus não controla o coração do rei, amado? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amado, quando você está, normalmente os períodos de espera são os mais difíceis. Você está na sala do médico para esperar o diagnóstico que vai sair, esperando sair o resultado. Aquela parece ser a hora mais demorada do mundo. Amanheceu no dia que você precisa de uma resposta. Vai abrir a porta ou não vai abrir a porta? Até você ter a notícia, parece que o mundo está acabando. Tempo de espera. Mas se você estiver preparado nesse tempo de espera, imagina na hora que o Espírito for usar a tua vida, amado. Vais fazer grandes coisas em Cristo Jesus. Então, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles devem estar prontos para agir, para testemunhar ao mundo resistente, porque testemunhar ao mundo resistente é um dever perigoso muitas vezes. E até por isso, assim como os discípulos que ficaram com os olhos fixos nos céus, nós vemos hoje muitos cristãos que vivem com a cabeça nas nuvens. Eles ficaram lá olhando para o céu, esperando, e esqueceram-se de cumprir a missão, esqueceram-se que estavam ali para cumprir o chamado. Aí o anjo veio lá, os dois varões, estão olhando para lá? Não, para de olhar, tem que ficar olhando para lá.
Ele já falou o que vocês tinham que saber. Ele voltará da forma como ele disse que vai voltar. Seja, se prepare para a missão. Então, na vocação, nesses 5 minutos, vocação do crente em Jesus, para ser luz para as nações, é importante entender sobre a ascensão de Jesus, a qual é fundamental como prova de sua vindicação por Deus. Ou seja, Jesus ascendeu, foi honrado, recebeu o nome que está sobre todo nome, exaltado, pois, à destra de Deus. Ou seja, você está servindo ao Senhor de senhores. Você está servindo ao Rei de reis. E isso é extremamente crucial. Ele ascendeu, foi recebido em glória, foi assunto aos céus. Veja o versículo 9 de Atos 1, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os cobriu dos seus olhos. Então a ressurreição física de Jesus requer também a ascensão física. Ou seja, Jesus veio do céu para a terra, quando encarnou, sem deixar de ser Deus. Ele continuava sendo Deus. Ainda que se esvaziou de toda a sua glória, a segunda pessoa da Trindade, ou Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele veio do céu para a terra sem deixar de ser Deus. E quando ele voltou da terra para o céu, o fez sem deixar de ser homem. Ele ascendeu fisicamente. Por isso o corpo de Jesus desapareceu. Como é que você explica o desaparecimento do corpo de Jesus? Claro, ele ressuscitou e ascendeu, tu vai ver que corpo? Não vê. Jesus está vivo, amado. Deus Pai habita em luz inacessível, diz a palavra. Então, quando nós olharmos para Deus, quem é que nós vamos ver? Jesus. Por isso disse Jesus a Felipe: Felipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, quando estivermos diante dele, vamos olhar e vamos ver Jesus Cristo. Porque se ele não se tornasse homem, não teria como se relacionar conosco, amado. Nós somos limitados. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Diga glória a Deus por isso. Então, a ascensão marca o retorno de Cristo ao Pai e confirma a sua exaltação prometida por Deus. E comprova seu senhorio em glória no presente. Veja Atos 7,56, quando Estevão está sendo apedrejado, está pregando sobre a habitação do corpo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito, o verdadeiro templo. E ele é apedrejado e ele olha para o céu e diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, amado, Jesus tem pleno poder e autoridade, amado. Jesus é o Senhor dos senhores, amado. Ele está no controle da tua vida, amado. Então a ascensão de Jesus foi o prelúdio para o envio do Espírito Santo. Os discípulos não ficaram desamparados e nem precisaram sair pelo mundo por conta própria. Se fossem assim, a missão teria sido fracassada. Nós não estamos aqui por conta própria. Nós não estamos aqui abandonados. Ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, amados. Isto é real, isto é verdadeiro. A partida de Jesus para o retorno ao céu fisicamente resultou no derramamento do Espírito Santo. E Jesus então pode estar mais próximos ainda dos discípulos do que antes. Porque antes Jesus estava lá em Betânia e Lázaro estava morrendo lá. E quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro, a irmã disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda assim, com a ressalva, Jesus fez isso de propósito, porque ele queria ressuscitar Lázaro ao 4º dia, porque rezava a crença dos rabinos que um homem piedoso poderia pedir a Deus para ressuscitar um morto e até o 3º dia Deus atenderia, mas no 4º dia em seguida só Deus podia ressuscitar. Deus usou a crença deles para dizer: ah é? Vou ressuscitar no 4º dia. E no 4º dia Lázaro ressuscitou.
Entretanto, hoje, porque Jesus em carne se esvaziou da sua força toda poderosa, está lá em Filipenses 2. Ele se esvaziou, por exemplo, da sua onipresença. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, mas pelo Espírito Santo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, amado. Diga glória a Deus por isso. Então, Lucas 24, 44, estamos nos 2 minutos finais, eu prometo. Vamos lá. A seguir, Jesus lhes disse, 44 até 53, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para entenderem a Escritura Sagrada. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você veja que Lucas 24 e Atos capítulo 1 é uma continuidade. Aí ele diz, poder, 50. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Oh, amado, Jesus abençoou a tua vida, irmão amado. Ele derramou sobre você o Espírito Santo, amado. E agora qual é a nossa missão, amado? Viver na alegria do Espírito Santo, louvando a Deus, pregando a sua palavra, fazendo a obra de Deus. Então, 2 conclusões. Primeiro, Jesus fez 2 promessas. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Assim, os discípulos não devem empreender a missão com a própria energia, pois Jesus instruiu que eles deveriam esperar serem revestidos. Assim, em tempo de espera, é tempo de oração. Em tempo de espera, é tempo de reflexão. Em tempo de espera, é tempo de preparação. E a minha pergunta, como você tem esperado no Senhor? Às vezes a impaciência toma conta de nós. Esperar em Deus é muito difícil, pastor. Vou fazer a coisa do meu jeito. Não faça isso. Isaías 40 diz a palavra do Senhor: levantai os olhos do céu e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ele ser grande em força, forte em poder, nenhuma só venha faltar. Porque você diz, Jacó, porque você fala, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida. Você não sabe, não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e os jovens se fatigam, e os moços dias altos caem, mas os que esperam no Senhor. Quem espera em Deus aqui, amado? Deus está no controle da tua vida, amado. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, amado, meu primeiro conselho: espere em Deus. É difícil? Às vezes é difícil. Às vezes você fica impaciente, às vezes fica impaciente. Às vezes parece complicado, às vezes tem fuga, tem prisão, tem martírio, tem que descer numa cesta da cidade de Listra, é apedrejado. Às vezes Estevão é apedrejado, olha para o céu, olha, chicoteado 30-1, vigílias, naufrágio. Essa é a história de Atos dos Apóstolos. Mas nós não estamos aqui hoje dizendo que o Evangelho prevaleceu.
o Evangelho vai prevalecer na tua vida, ovelhinha amada. Diga com seus lábios: o Evangelho vai prevalecer na minha vida. O Evangelho vai prevalecer na minha casa. O Evangelho vai prevalecer na minha cidade. O Evangelho vai prevalecer no meu estado. O Evangelho vai prevalecer no meu país. O Evangelho vai prevalecer sobre as autoridades. O Evangelho vai prevalecer neste mundo, porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. É Deus. E por fim, amados, os discípulos parecem estar imóveis, distraídos em um devaneio, quando dois homens vestidos de branco os chamam de volta à realidade, a fim de direcioná-los para a tarefa que aguardam. Vejam que os anjos não perdem tempo. Não perderam tempo. Estavam olhando para o céu, Jesus acabou de ser a nuvem, eles estavam ainda lá procurando um buraquinho da nuvem para tentar olhar. E o anjo veio e disse: não, para, segue a missão. Tudo que ele falou vai se cumprir. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A pergunta deles, dos anjos para eles: por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse porquê repete a pergunta feita às mulheres assustadas no túmulo: por que buscais dentre os mortos aquele que ressuscitou? Vocês estão buscando Jesus no túmulo? E vocês estão buscando Jesus aonde? Para onde vocês estão olhando? Vocês estão olhando para os homens? Estão olhando para o lugar errado. Estão olhando para tradições? Estão olhando para o lugar errado. Está olhando em promessas humanas, porque acha que o reino de Israel tinha que ser restaurado. E cadê ele? Volta aqui, tem que restaurar. Foi embora, mas ainda não restaurou. Está olhando para promessas humanas, coisas que você não entende. E às vezes não busca explicação com alguém que está preparado. Está olhando para o lugar errado. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. E certamente, amada ovelhinha, todas as coisas te irão bem. Eu termino com Atos dos Apóstolos. A luz deu um pico de luz, por isso o projetor aqui saiu. Atos dos Apóstolos. Olha que esse pico de luz foi extremamente providencial, amados. Porque vai ser exatamente num piscar de olhos que Jesus vai voltar. A gente está aqui falando, piscou o olho. Igual a ele, amado. Estava lá orando no CTI, veio alguém, botou a luz na cara. Jesus voltou. Calma. Atos 20, versículo 24. E eu termino a palavra desta manhã. Diz assim a palavra bendita e maravilhosa do Senhor: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Queres olhar para algum lugar? Olhe para a palavra, olhe para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fez caso da ignomínia e está assentado à destra de Deus. Olhe para ele, ovelhinha, e a missão será cumprida, de dentro para fora, e romperá o poder de Deus através da tua vida, e nada neste mundo poderá deter o poder invencível do Espírito Santo através da sua igreja. Receba esta palavra, creia, vivamos em Cristo Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.